O ar gelado da noite cortava como lâminas afiadas, enquanto o homem corria pelas ruas estreitas de Eldorado, o coração batendo como um tambor de guerra contra as costelas. Seus passos ecoavam no pavimento irregular, molhado pela garoa incessante que caía sobre a cidade, transformando as calçadas em armadilhas escorregadias. Atrás dele, sombras se moviam com uma precisão predatória, silenciosas demais para seres humanos, rápidas demais para o pânico que o consumia. Ele tropeçou em uma poça, o joelho raspando no chão, mas se ergueu, o fôlego rasgando a garganta. Não, por favor, murmurou para si mesmo, os olhos arregalados fixos na escuridão que se aproximava. Eldorado não era uma cidade para os fracos. Construída nas encostas rochosas do Planalto Central, com suas avenidas sinuosas serpenteando entre prédios coloniais decadentes e fábricas abandonadas, ela pulsava com uma vida noturna que poucos ousavam explorar. Mas naquela noite, o que perseguia João não era a criminalidade comum das ruas de Vila das Sombras, o distrito periférico onde ele trabalhava como vigia em uma usina velha. Era algo pior, algo que farejava o suor do medo como um cão de caça. Ele virou uma esquina, o peito ardendo, e avistou o beco sem saída. Paredes de tijolo úmido, pilhas de lixo transbordando e o cheiro metálico de ferrugem misturado ao esgoto. Encurralado. A figura emergiu das trevas, como se o ar a tivesse cuspido. Alta, esguia, com olhos que brilhavam como brasas sob o capuz do casaco longo. Não era um homem, não mais. A pele pálida contrastava com as veias proeminentes no pescoço e os dentes se alongavam em presas curvas, prontas para rasgar. "Você viu demais, vigia", sussurrou ela, a voz um ronronar baixo que ecoou nas paredes. João recuou até bater nas grades enferrujadas de uma cerca, as mãos tremendo enquanto procurava algo, qualquer coisa, para se defender. Uma garrafa quebrada no chão. Ele a agarrou, o vidro cortando a palma, mas o sangue que escorria só pareceu atrair a criatura mais perto. Ela avançou devagar, os movimentos fluidos, quase hipnóticos, como se o tempo se dobrasse ao seu redor. Eldorado tinha seus segredos, lendas sussurradas nos bares enfumaçados de Praça Central, criaturas da noite que se alimentavam nas sombras das minas antigas, herdeiras de uma linhagem amaldiçoada que remontava aos tempos das bandeiras. Mas João nunca acreditara nisso. Até agora. A vampira, pois era isso que ela era com aquela fome insaciável nos olhos, inclinou a cabeça, inalando o cheiro dele. Seu sangue carrega o cheiro da terra fresca. Você desenterrou algo que não devia. Flashback rápido na mente de João. Horas antes, durante o turno na usina desativada de ferro negro, ele havia encontrado o buraco. Uma escavação improvisada no subsolo, cheia de caixões velhos, poeira e ossos. Ele pensara ser contrabando, talvez tráfico humano, mas ao abrir um deles vira o corpo, jovem, pálido, com marcas de mordidas no pescoço. Um menino, não mais que 16 anos, que se mexera. Não como um zumbi de filme ruim, mas com uma vitalidade fria, os olhos se abrindo para fixá-lo com uma inteligência feral. O garoto não falara, só o encarara, e então algo mudara. Uma estrela no céu noturno, visível pela janela suja da usina, piscara e se apagado, como se sugada para o vazio. Ridículo, mas João sentira o ar ficar mais pesado, o chão tremer levemente. Agora, a vampira estava a centímetros dele. Seus dedos frios roçaram o colarinho da camisa de João, puxando-o para cima. O menino, ele é nosso. Você o libertou. E agora o conselho sabe. As presas roçaram a pele do pescoço dele, o hálito gelado como vento de caverna. João debateu-se, a garrafa caindo de sua mão, mas era inútil. A mordida veio rápida, perfurando a jugular com precisão cirúrgica. O sangue jorrou quente, e o mundo de João escureceu em uma onda de dor lancinante, misturada a uma euforia estranha, como se seu corpo se rendesse ao inevitável. Mas o destino tinha outros planos. Um som ecoou no beco. Passos leves, quase inaudíveis, vindos do telhado. A vampira ergueu a cabeça, os lábios manchados de vermelho, os sentidos alertas. Soltou João, que desabou no chão, ofegante, a ferida queimando como fogo líquido. De cima, uma silhueta saltou.
Um garoto magro com cabelos desgrenhados caindo sobre olhos que pareciam poços de tinta. O mesmo do caixão. Ele aterrissou entre eles, os pés mal tocando o solo, antes de se lançar contra a vampira. O impacto foi brutal. O menino, ou o que quer que ele fosse agora, moveu-se com uma velocidade que desafiava a lógica, as unhas alongadas rasgando o ar. A vampira grunhiu, desviando por pouco, mas ele a acertou no ombro, abrindo um talho que fumegava como se o toque dele corroesse a carne imortal. Você... como? Ela rosnou, recuando pela primeira vez. O garoto não respondeu. Seus olhos, vazios de emoção humana, fixaram-se nela com uma fome primal, instintiva, como um lobo recém-despertado de um sono eterno. João, semiconsciente no chão, assistia à cena borrada. O beco de Vila das Sombras, com suas luzes tremeluzentes de postes quebrados e o vento uivando entre as construções de concreto rachado, tornara-se um palco de pesadelo. A vampira a atacou de volta, as presas mirando o pescoço do garoto, mas ele se esquivou, girando com graça felina. Seus movimentos não eram os de um novato. Havia algo antigo nele, uma herança biológica que pulsava nas veias, transformando o medo em fúria. Ele a imobilizou contra a parede, as mãos ao redor da garganta dela, apertando até que os ossos estalassem. Ele apagou a estrela, sussurrou a vampira, os olhos se arregalando em reconhecimento. O desconhecido, o conselho vai congelar tudo por causa dele. Suas palavras foram cortadas por um estalo final. O corpo dela amoleceu, os olhos vidrados, o sangue escorrendo pela parede como tinta preta. O garoto se virou para João, que se arrastou para trás, o ferimento no pescoço latejando. Mas em vez de atacar, o menino estendeu a mão, os dedos frios, mas não hostis. Venha, disse ele, a voz rouca, como se as cordas vocais ainda se acostumassem ao ar. Eles vêm. O conselho sabe. João hesitou, o mundo girando em tons de vermelho e sombra. Eldorado, com suas minas subterrâneas que se estendiam como veias sob a terra, e os rumores de clãs vampíricos disputando territórios nas florestas de mata esquecida ao redor da cidade, não era mais o lugar que ele conhecia. Ele pegou a mão do garoto, sentindo o frio se espalhar pelo corpo, misturando-se ao veneno que agora corria em suas veias. Juntos, eles mergulharam na escuridão do beco, fugindo para as ruas labirínticas de Vila das Sombras, onde o primeiro fio de uma teia maior começava a se desenrolar. Uma teia tecida por instintos ancestrais, lealdades traídas e a ameaça de um conselho que congelaria o mundo dos noturnos para caçá-los. As ruas de Vila das Sombras engoliam os dois como um labirinto vivo, as sombras dos prédios inclinados esticando-se como dedos acusadores sob a luz fraca dos postes de ferro forjado. João corria ao lado do garoto, o ferimento no pescoço pulsando a cada batida do coração, um fogo líquido que se espalhava pelas veias, misturando dor com uma euforia nauseante. O ar úmido carregava o cheiro de pão amanhecido das padarias noturnas e o fedor de esgoto das sarjetas, mas nada disso importava agora. Atrás deles, um rugido baixo ecoava, não de um motor, mas de vozes, passos coordenados, uma matilha se aproximando das vielas adjacentes. O garoto puxava João com uma força surpreendente para seu corpo franzino, os olhos negros varrendo as esquinas com a precisão de um predador nato. Mais rápido, murmurou ele, a voz ainda rouca, como se cada palavra doesse na garganta seca. Eles viraram para a Rua das Sombras Eternas, uma artéria estreita ladeada por casas coloniais, com janelas gradeadas, onde as famílias de operários se trancavam cedo, temendo os sussurros da noite. João tropeçou em uma raiz exposta do asfalto rachado, o joelho latejando, mas o garoto o ergueu sem esforço, os dedos frios cravando-se no braço como garras suaves. Eles sentem o sangue fresco. Seu cheiro os atrai. João engoliu em seco, o gosto metálico de sangue próprio na boca. A mordida da vampira não o matara, não completamente. Ele sentia a mudança começando, a visão mais aguçada, captando o brilho úmido nas paredes de tijolo, o som distante de um cachorro latindo em pânico. Eldorado, com suas raízes nas minas de ouro que haviam atraído bandeirantes séculos atrás, escondia camadas de segredos sob o solo fértil do Planalto. Mas isso era biológico, uma infecção que reescrevia o corpo, transformando humanos
em algo entre a presa e o caçador. Quem são eles? O que é esse conselho? Ofegou João enquanto eles se enfiavam em um beco lateral, o coração martelando como se quisesse escapar do peito. O garoto parou abruptamente, pressionando João contra uma porta de madeira apodrecida de um armazém abandonado. Seus olhos se estreitaram, ouvindo algo que João mal percebia, um farfalhar de folhas secas no vento, ou talvez o roçar de roupas contra a pedra. O Conselho dos Primordiais, guardiões da linhagem. Eles controlam as caçadas em Eldorado, nas florestas de mata esquecida e nos túneis de ferro negro. Quando eu despertei, algo quebrou. A estrela foi o sinal. Ele tocou o próprio peito, onde uma cicatriz fina, como uma veia exposta, pulsava debilmente. Não era místico, era instinto, uma herança genética adormecida que o buraco na usina havia libertado, como um vírus ancestral ativado pelo ar fresco. Um estalo ecoou no fim do beco. Uma figura emergiu, alta e encapuzada, os olhos refletindo a luz como os de um lobo sob a lua. Não era a vampira morta, mas outro, um macho de ombros largos, a pele marcada por cicatrizes antigas que contavam histórias de lutas em territórios disputados. O traidor e o mordido, rosnou ele, a voz grave carregando o sotaque arrastado das regiões interioranas, endurecido por noites de fome. Ele avançou devagar, as presas à mostra, testando o ar com a língua. O conselho ordena a captura. O menino quebrou o equilíbrio, apagou a luz guia. Agora o sangue de todos congela. João sentiu o pânico subir, mas algo novo brotou dentro dele. Uma raiva primal, os músculos se contraindo involuntariamente. O garoto se posicionou à frente, o corpo tenso como uma mola, as unhas alongando-se em garras curvas. Eu não traí, eu despertei, rebateu ele, as palavras saindo mais firmes agora, como se o confronto avivasse sua essência. O vampiro atacou, um borrão de movimento que rasgou o ar, mirando o garoto com as mãos estendidas como garras. Eles colidiram contra a parede do armazém, tijolos rachando com o impacto, poeira caindo como neve suja. João não ficou parado. O veneno na veia o impulsionava, uma adrenalina fria que apagava o medo. Ele pegou uma barra de ferro enferrujada do chão, resquício de alguma reforma esquecida, e a brandiu contra o agressor. O golpe acertou o ombro do vampiro, arrancando um grunhido de dor, mas o homem se virou, os olhos flamejando de fúria. Humano tolo, você já é um de nós, ou vai morrer como comida. Ele investiu contra João, as presas roçando o ar perto do rosto, o cheiro de terra úmida e sangue velho emanando dele. O garoto se desvencilhou e pulou nas costas do vampiro, os dentes cravando-se no pescoço exposto. Não era uma mordida faminta, mas precisa, injetando algo, um veneno próprio, biológico, que paralisava os nervos imortais. O vampiro urrou, debatendo-se, mas o garoto segurou firme, os músculos magros inchando com a força instintiva. João aproveitou a distração, cravando a barra no joelho do inimigo, o osso estalando como madeira seca. Eles caíram em uma pilha confusa, o beco ecoando com grunhidos e o som úmido de carne rasgada. Finalmente o vampiro imobilizou-se, os olhos vidrados, o corpo convulsionando em espasmos finais. O garoto se ergueu, limpando o sangue dos lábios com as costas da mão, o peito arfando. Ele era um sentinelas, mas virão. O conselho não perdoa despertares não autorizados. Ele estendeu a mão para João novamente, ajudando-o a se levantar. O ferimento no pescoço de João coagulava agora, a pele se fechando com uma coceira infernal, sinal de que a transformação acelerava. Eles saíram do beco correndo, mergulhando nas profundezas de Vila das Sombras, onde as ruas davam lugar a trilhas de terra batida que levavam aos limites da cidade. Ao longe, as luzes de Praça Central piscavam como estrelas falsas, mas o céu acima permanecia vazio, onde a verdadeira estrela havia sumido. Um vazio que ecoava o caos se espalhando no submundo de Eldorado. O Conselho, com suas hierarquias rígidas forjadas em séculos de disputas por territórios nas minas e florestas, via no garoto uma ameaça, um desconhecido que, ao despertar, desafiava o controle biológico sobre a linhagem vampírica. João sentia o laço se formando, uma lealdade instintiva ao Salvador que agora o arrastava para o desconhecido. Mas dúvidas roíam sua mente. E se o preço dessa nova vida
fosse a perda de tudo que o tornava humano. As sombras os engoliram, enquanto o uivo distante de mais caçadores cortava a noite, prometendo uma perseguição que congelaria corações e alianças por vir. As sombras de Vila das Sombras se entrelaçavam como veias pulsantes, enquanto João e o garoto corriam pelas trilhas de terra batida que margeavam os limites da cidade. O ar noturno carregava o cheiro úmido de eucaliptos selvagens, misturado ao odor acre de fumaça distante das chaminés das usinas ao longe. O ferimento no pescoço de João latejava com uma intensidade nova, como se o veneno vampírico reescrevesse cada nervo, transformando a dor em uma fome crescente que roía o estômago vazio. Ele ofegava, os pulmões queimando, mas seus passos ganhavam uma fluidez involuntária, os músculos respondendo a instintos que ele nem sabia possuir. O garoto liderava, o corpo magro cortando o vento como uma lâmina, os olhos negros fixos no horizonte escuro onde as luzes de Eldorado se dissipavam. "Não olhe para trás", murmurou ele, a voz baixa e urgente, ecoando o sotaque neutro das ruas periféricas, sem raízes claras. Atrás deles o uivo se aproximava, não um som animal, mas um coro de sussurros coordenados, como o vento passando por galerias subterrâneas. Os sentinelas do conselho não desistiriam. Eles farejavam o rastro de sangue fresco de João, uma marca que os atraía como mariposas para uma chama. Eles mergulharam em uma ravina estreita, ladeada por penhascos de rocha vermelha, que lembravam as formações do Planalto Central, erodidas por chuvas antigas e minas esquecidas. A trilha descia íngreme, forrada de pedras soltas que rolavam sob os pés, e o garoto saltou sobre uma delas com facilidade, puxando João pela mão. "Aqui é o limiar das sombras", disse ele, parando por um instante para escutar. "Uma fronteira natural entre Vila das Sombras e as florestas de mata esquecida. Os clãs evitam este lugar. O solo é rico em ferro, queima a carne imortal como ácido." João assentiu, o suor escorrendo pelo rosto apesar do frio, sentindo a coceira no pescoço se espalhar para os braços, como raízes se enraizando. Mas o descanso foi breve. Um estalo seco ecoou da ravina acima. Uma rede de cordas tecidas com fibras metálicas desabou sobre eles, cravando-se no chão como ganchos de caça. João se debateu, os fios cortando a pele, mas o garoto se moveu rápido, rasgando-os com as unhas alongadas. "Armadilha!" gritou ele, os olhos flamejando. De cima, 3 figuras desceram pelas cordas. Sentinelas do conselho, vestidos com capas escuras que se fundiam à noite, as faces marcadas por tatuagens tribais que simbolizavam lealdades antigas, heranças de clãs que disputavam as veias de sangue nas minas de ferro negro. O líder, uma mulher de cabelos curtos e olhos cinzentos como aço, aterrissou primeiro, as presas à mostra em um rosnado. O desconhecido e o neófito. "O conselho decreta o congelamento. Veias paralisadas, linhagens interrompidas." Sua voz era afiada, carregada do tom autoritário das assembleias subterrâneas, onde disputas por territórios eram resolvidas com sangue e juramentos biológicos. Ela avançou, os movimentos precisos de quem treinara em caçadas noturnas pelas florestas densas, onde o instinto de matilha ditava a sobrevivência. O garoto se lançou contra ela, o impacto ecoando na ravina como um trovão abafado. Seus corpos colidiram, rolando pela encosta íngreme, unhas e presas rasgando tecidos. João, livre da rede, pegou uma pedra afiada do chão e investiu contra um dos sentinelas machos, que se aproximava com as mãos estendidas. O golpe acertou o braço do homem, abrindo um talho que fumegava, o cheiro de carne queimada se misturando ao ar úmido. "Você não entende", grunhiu o sentinela, desviando e cravando os dedos no ombro de João, as unhas perfurando como agulhas. A dor explodiu, mas João revidou com o punho, sentindo a força nova pulsar nas veias. Não magia, mas biologia acelerada, músculos se contraindo com eficiência predatória. A terceira sentinela, um homem esguio com cicatrizes no rosto de lutas passadas, circulava pelas sombras esperando o momento. O menino apagou a estrela guia, o sinal das linhagens puras. O conselho congela Eldorado para purgar isso. Ninguém desperta sem permissão. É o equilíbrio da caçada. Ele atacou pelas costas do garoto, mas João o interceptou, os dois rolando na terra lamacenta.
O impacto rachou uma rocha próxima, e João sentiu os dentes do sentinela roçarem seu braço, o veneno injetado queimando como fogo líquido. Ele mordeu de volta, instintivamente, os caninos se alongando pela primeira vez. Uma transformação incompleta, mas feroz, guiada pela fome que agora o consumia. Enquanto isso, o garoto imobilizava a líder contra uma pedra, as mãos ao redor da garganta dela, apertando até que os olhos dela se arregalassem em pânico. Eu não escolhi acordar, sibilou ele, a voz rouca de esforço. O caixão me prendeu por séculos, uma prisão biológica para suprimir o que sou. Vocês congelam os fracos, mas eu sou o que veio antes. Ela debateu-se, cravando as presas no antebraço dele, mas o sangue que escorreu era espesso, corrosivo, paralisando os músculos dela como um neurotóxico ancestral. O corpo da mulher convulsionou, os membros enrijecendo em um congelamento literal, veias obstruídas, o coração imortal desacelerando para um hiberno forçado. Os sentinelas restantes recuaram, arrastando a líder paralisada para as cordas. Isso não acaba aqui, rosnou o esguio, os olhos fixos no garoto com uma mistura de medo e ódio. O conselho convoca os clãs de Mata Esquecida. As florestas vão sangrar por você. Eles escalaram a ravina, desaparecendo nas sombras, deixando para trás o eco de seus passos apressados. João desabou de joelhos, o braço latejando, o gosto de sangue alheio na boca. Não seu, mas do sentinela, uma comunhão instintiva que o enojava e excitava. O garoto se aproximou, ajudando-o a se erguer, os olhos suavizando por um instante. Você lutou bem. O veneno está se instalando. Em breve, a fome vai te dominar. Eles prosseguiram pela ravina, emergindo em uma clareira na borda de Mata Esquecida, onde árvores altas de ipê retorcido formavam um dossel denso, as raízes entrelaçadas como artérias vivas. O vento sussurrava através das folhas, carregando o aroma de terra úmida e decomposição, um lembrete de que as florestas ao redor de Eldorado escondiam não só presas humanas, mas territórios disputados por clãs vampíricos, onde alianças frágeis se quebravam em noites de caçada. Enquanto caminhavam, João sentiu o laço se aprofundar, uma lealdade primal, forjada no sangue compartilhado, mas tingida de dúvida. Quem é você de verdade? Por que o conselho te teme tanto? O garoto parou sob uma árvore centenária, tocando a casca rugosa como se buscasse respostas. Eu sou o desconhecido, desenterrado de um esquecimento imposto, uma linhagem suprimida para manter o controle. A estrela que apaguei foi o farol deles, um sinal biológico no céu ligado às veias da terra. Agora eles congelam tudo para me caçar. Seus olhos encontraram os de João, e pela primeira vez uma emoção humana reluziu. Solidão misturada à fúria instintiva. Ao longe, nas profundezas de Mata Esquecida, luzes fracas piscavam, acampamentos de clãs rivais alertados pelo caos. O conselho, de suas salas subterrâneas em ferro negro, tecia uma rede de traições, prometendo territórios a quem entregasse o garoto. João sentiu o peso da transformação, a humanidade escorrendo como sangue de uma ferida aberta, substituída por uma existência de sombras e instintos. Eles avançaram para o coração da floresta, onde o verdadeiro confronto esperava, e o ar gelava com a promessa de um inverno eterno sobre Eldorado. As folhas úmidas de Mata Esquecida chicoteavam o rosto de João, enquanto ele e o garoto avançavam pela trilha estreita, o solo macio cedendo sob os pés como carne viva. O ar denso carregava o fedor de decomposição, raízes retorcidas emergindo da terra como veias expostas, e um rugido baixo ecoava ao longe, não de animais, mas de algo maior, uma comoção que fazia as árvores tremerem. João tropeçou em uma raiz exposta, o braço ferido latejando com o impacto, mas o garoto o puxou de volta com uma força que parecia vir de ossos forjados no escuro. Eles nos cercam, sussurrou o menino, os olhos negros varrendo a penumbra, captando movimentos que João mal percebia. A fome dentro dele crescia, um vazio que roía as entranhas, misturando-se à coceira da transformação que se espalhava pela pele. A clareira se abriu abruptamente à frente, um círculo irregular de terra batida, cercado por ipês centenários cujas copas formavam um teto negro,
filtrando a luz da lua em raios prateados que dançavam como lâminas. No centro, fogueiras crepitavam em poças de óleo escuro, iluminando tendas de lona rasgada e figuras encurvadas ao redor delas. Não humanos, mas vampiros de clãs rivais, os rostos marcados por cicatrizes de disputas antigas por territórios nas minas de ferro negro. O cheiro de sangue seco e suor impregnava o ar, e o som de conversas baixas parou como se uma lâmina tivesse cortado o silêncio. Olhos se voltaram para eles, brilhando com fome e suspeita, presas à mostra em rosnados contidos. O garoto parou na borda da clareira, o corpo tenso como uma corda esticada. Clãs das sombras profundas, murmurou ele para João, a voz rouca, carregando um tom de alerta primal. Eles caçam nas bordas de mata esquecida, disputando as trilhas que levam aos vales escondidos. O conselho os usa como cães de guarda. Uma figura alta emergiu das sombras de uma tenda. Um homem de barba espessa e olhos fundos, a pele salpicada de terra vermelha das escavações recentes. Ele era o alfa do clã, marcado por uma tatuagem de veias entrelaçadas no antebraço, símbolo de linhagens forjadas no sangue das bandeiras antigas, quando os primeiros noturnos se infiltraram nas expedições pelo Planalto. Desconhecido, rosnou o alfa, avançando devagar, os pés descalços pisando na terra, com o som úmido de carne se fundindo ao solo. O conselho envia recado: entregue-se, e seu companheiro neófito vive. Recuse, e mata esquecida vira túmulo para todos os seus. Seus sentinelas flanquearam-no, 5 ao total. Corpos magros mas musculosos, as unhas alongadas raspando as palmas em antecipação. João sentiu o pânico subir, mas a transformação o ancorava. Os sentidos aguçados captavam o pulsar das veias no pescoço do alfa, o cheiro metálico de sangue fresco em uma das tendas, presas capturadas para o ritual de alianças. Ele apertou os punhos, as unhas cravando na palma, um instinto novo brotando como raízes profundas. O garoto deu um passo à frente, os ombros retos apesar da fragilidade aparente. Eu despertei o que vocês suprimiram. O conselho congela as linhagens para manter o controle, mas meu sangue é o original, o que correu nas veias dos primeiros, antes das hierarquias que os escravizam. Sua voz ganhou força, ecoando na clareira como um desafio biológico, ativando algo nos olhos dos vampiros periféricos, que murmuravam entre si, lealdade se abalando. O alfa riu, um som gutural que reverberou nas árvores, mas havia tensão nele, o medo de um equilíbrio rompido. Palavras de um sepultado. O congelamento já começou, veias paralisadas nos túneis de ferro negro, clãs rivais forçados a hibernar até que você seja purgado. Entregue-se ou eu mesmo arranco sua essência. O confronto explodiu sem aviso. O alfa investiu, um borrão de velocidade que rasgou o ar, as garras mirando o peito do garoto. Eles colidiram contra uma árvore, o tronco rachando com o impacto, lascas de casca voando como estilhaços. O garoto revidou, os dentes cravando o ombro do alfa, injetando o veneno corrosivo que fumegava na carne imortal. Você sente? É o que vem antes do controle, sibilou ele, debatendo-se enquanto o alfa o imobilizava no chão, as presas roçando o pescoço exposto. João não hesitou. A fome o impulsionou, e ele se lançou contra um sentinela próximo, os punhos acertando o rosto do vampiro com uma força que surpreendeu a si mesmo. O impacto ecoou, ossos estalando, e o sentinela revidou com um golpe que abriu um talho no peito de João, o sangue jorrando quente e convidativo. A clareira virou caos. Fogueiras se espalharam, chamas lambendo as tendas e iluminando a luta em tons alaranjados e sombrios. João rolou na terra, o sentinela por cima dele, as presas perfurando o ombro em uma mordida faminta. A dor veio lancinante, mas com ela uma euforia, o veneno se misturando, acelerando a transformação, os músculos de João se contraindo em espasmos de força primal. Ele mordeu de volta, os caninos agora fule alongados rasgando a garganta do agressor. O sangue encheu sua boca, espesso e vital, acalmando a fome por um instante, mas deixando um vazio maior, uma dependência que o aterrorizava. "Por que isso?" ofegou ele, empurrando o corpo inerte para o lado, o peito arfando enquanto via o garoto lutar contra o alfa. Outros sentinelas cercaram João agora,
3 deles, rosnando acusações. Neófito traidor! O conselho promete territórios em Vila das Sombras para quem te entregar. Um deles o acertou no estômago, o ar escapando dos pulmões. Mas João se ergueu, instintos guiando os movimentos. Uma esquiva fluida, um contra-ataque que cravou as unhas no peito do vampiro, abrindo veias que espirraram sangue negro. A luta era visceral, grounded na biologia da sobrevivência. Cada mordida uma troca de essências, cada ferida um teste de linhagem. No centro, o garoto imobilizava o alfa, as mãos apertando a garganta até que os olhos do líder se vidrassem, o corpo enrijecendo em paralisia, o congelamento imposto, veias obstruídas pelo veneno ancestral. Os sentinelas restantes recuaram, arrastando os feridos para as sombras da floresta, o alfa convulsionando no chão como uma estátua viva. Vocês acordaram os clãs dormidos. Cuspiu um deles antes de sumir, a voz ecoando como um presságio. Mata Esquecida vai queimar com a guerra que vocês trouxeram. A clareira ficou em silêncio, exceto pelo crepitar das fogueiras moribundas e o vento uivando através das árvores, carregando o cheiro de sangue e terra revirada. O garoto se aproximou de João, ajudando-o a se sentar contra uma raiz grossa, os olhos suavizando com uma emoção rara, gratidão misturada à culpa. Você bebeu. A transformação é irreversível agora. Sinto sua fome ecoando na minha. João limpou o sangue dos lábios, o estômago revirando com o peso da realidade, a humanidade escorrendo como o suor frio pela espinha, substituída por instintos que o ligavam ao garoto em uma teia de lealdade primal. E o conselho? Eles vão congelar tudo por sua causa? O menino assentiu, tocando a cicatriz no peito, que pulsava como um coração secundário. Sim, mas aqui, nas profundezas de Mata Esquecida, encontramos aliados, clãs cansados das hierarquias. O equilíbrio que eles temem é o nosso caos. Enquanto o amanhecer se aproximava tingindo o céu de cinza, eles se arrastaram para uma tenda intacta, o ar gelando com a promessa de mais caçadores. João sentia o laço se aprofundar, uma aliança forjada no sangue, mas roída por dilemas: trair sua antiga vida em Eldorado ou sucumbir à noite eterna. As florestas sussurravam segredos de traições por vir, e o conselho, de suas câmaras frias, tecia uma rede que ameaçava engolir tudo em um inverno de veias paralisadas. O crepitar das fogueiras moribundas ainda ecoava na clareira de Mata Esquecida quando um rugido baixo cortou o ar, fazendo as folhas dos ipês tremerem como se a terra respirasse em fúria. João acordou sobressaltado na tenda de lona rasgada, o corpo rígido de feridas frescas e o estômago revirando com a fome que agora o consumia, como um incêndio lento. Ao seu lado, o garoto, o desconhecido, já estava de pé, os olhos negros fixos na entrada, as unhas alongadas cravadas na palma da mão em alerta primal. Eles vieram mais cedo, sussurrou ele, a voz rouca carregando o peso de séculos suprimidos. Fora da tenda, sombras se moviam entre as árvores, um círculo de figuras encapuzadas emergindo da penumbra, os rostos pálidos iluminados por tochas improvisadas de resina que exalavam fumaça acre. João se ergueu, o peito latejando onde o sentinela o havia rasgado na luta anterior, a pele se fechando com uma coceira infernal que sinalizava a transformação avançada. O ar úmido da floresta carregava o cheiro metálico de sangue coagulado e o odor terroso de raízes expostas, mas agora misturava-se a algo pior. O fedor de corpos em decomposição parcial, vampiros forçados ao hiberno pelo congelamento do conselho. O líder do grupo avançou, uma mulher de estatura imponente, os cabelos trançados com fios de metal das minas de ferro negro, os olhos cinzentos flamejando com a autoridade herdada de clãs ancestrais. Desconhecido, sua linhagem profana o equilíbrio. O conselho decreta o fim. Veias seladas, territórios purgados. Sua voz era um rosnado baixo, ecoando o sotaque das profundezas do Planalto, endurecido por noites de vigília nas trilhas escondidas. O garoto saiu da tenda primeiro, o corpo magro tenso como uma mola, posicionando-se entre João e os invasores. Vocês congelam os fracos para manter o poder. Meu despertar quebra as correntes que vocês impuseram. Seus palavras pairaram no ar, ativando murmúrios entre os sentinelas periféricos, alguns com cicatrizes frescas da luta anterior,
lealdades abaladas pelo veneno corrosivo que ele injetara. A mulher riu, um som seco como galhos quebrando, e gesticulou para seus companheiros. 10 ao total, uma matilha mista de clãs rivais, unidos temporariamente pelo medo do conselho. Eles cercaram a clareira, as garras raspando troncos de árvores, testando o ar com línguas ávidas pelo cheiro de sangue neófito de João. O ataque veio como uma onda. 2 sentinelas flanquearam o garoto, investindo com velocidade predatória, as presas à mostra em arcos curvos. Ele se esquivou do primeiro, girando com graça instintiva e cravando as unhas no flanco do segundo, abrindo um talho que fumegava como carne exposta a ácido. O sangue espirrou, espesso e negro, e o sentinela urrou, debatendo-se enquanto o veneno paralisava seus membros, veias enrijecendo em um congelamento biológico forçado. João não teve tempo de processar. A mulher e outro vampiro se voltaram para ele, os olhos fixos no pulso latejante de seu pescoço, onde a transformação pulsava como um segundo coração. Neófito, junte-se a nós, ou morra como humano, sibilou ela, avançando com os braços estendidos, os dedos como ganchos. João recuou contra uma raiz grossa, o instinto o impulsionando a pegar uma tocha caída, as chamas lambendo o ar úmido. O calor queimava sua pele sensível, mas ele a brandiu contra o vampiro macho, que se aproximava rosnando. O fogo roçou o braço do agressor, arrancando um grito gutural. A carne imortal chiava, vulnerável ao elemento primal da floresta. João sentiu a fome crescer, um vazio que nublava a visão, transformando o medo em fúria. Ele investiu, o punho acertando o queixo do sentinela com uma força que estalou ossos, o impacto reverberando em seus próprios músculos, reescritos pela infecção vampírica. "Eu não sou de vocês", gritou ele, a voz rouca de exaustão e raiva, enquanto mordia o ar perto do pescoço do inimigo. Os caninos full e alongados agora, guiados por uma biologia que o traía. No centro da clareira, o garoto lutava como uma força da natureza, imobilizando um sentinela contra o chão lamacento, as presas perfurando a jugular com precisão cirúrgica. O veneno fluía, paralisando o corpo do agressor em espasmos rígidos, mas mais vinham, 3 de uma vez, cravando garras em suas costas, rasgando tecido e músculo. Ele urrou, um som primal que ecoou pelas árvores de mata esquecida, ativando algo nos vampiros ao redor. Alguns hesitaram, os olhos se arregalando ao sentirem o cheiro de sua essência antiga, uma linhagem que desafiava as hierarquias impostas pelo conselho. "Ele é o primeiro sangue", murmurou um deles recuando, lealdade se quebrando como galhos secos. A mulher, vendo o caos se espalhar, focou em João, saltando sobre ele com as pernas enlaçando sua cintura, derrubando-o na terra úmida. Suas presas roçaram o pescoço dele, o hálito gelado como vento de caverna, mas João debateu-se, as mãos apertando a garganta dela com uma força nova, instintiva. O conselho congela Eldorado por medo dele, túneis de ferro negro selados, clãs em hiberno eterno. "Mas você carrega o erro agora." Ela cravou as unhas no peito de João, abrindo sulcos que jorravam sangue quente, mas ele revidou com os dentes, mordendo o ombro dela e injetando o veneno que agora corria em suas veias, herdado do garoto. O corpo da mulher convulsionou, os olhos vidrados em choque, enquanto o congelamento a tomava, veias paralisadas, membros enrijecendo como pedra. O garoto terminou sua luta com um estalo final, o último sentinela caindo inerte ao seu lado, o corpo fumegando. A clareira ficou em silêncio, exceto pelo crepitar das tochas e o gotejar de sangue na terra. Ele se aproximou de João, ajudando-o a se erguer, os olhos encontrando os dele com uma intensidade que transcendia palavras. Uma conexão biológica, laços de sangue forjados na violência. "Você bebeu mais. A fome te molda agora, como me moldou séculos atrás." João limpou o sangue dos lábios, o estômago saciado, mas o coração pesado com o dilema. A lealdade ao garoto o ancorava, mas o eco de sua vida humana em Eldorado, as ruas de Vila das Sombras, o turno na usina, roía como uma ferida aberta. Eles vasculharam as tendas, encontrando mapas rabiscados em couro, rotas secretas pelas profundezas de mata esquecida, levando aos vales ocultos onde clãs dissidentes se reuniam,
cansados do controle do conselho. Eles nos subestimam, disse o garoto, traçando uma linha com o dedo ensanguentado. O congelamento os enfraquece, veias dormentes, instintos embotados, mas o alfa maior vem, o primordial, guardião das linhagens em ferro negro. Ao longe, uivos ecoavam pelas florestas, um coro de caçadores alertados pela carnificina. João sentiu o peso da transformação, a visão noturna aguçada captando o brilho de olhos na penumbra, o olfato farejando traições no vento. Se eu não quiser isso? E se o preço for perder tudo? O garoto parou, tocando o braço de João. O toque frio, mas reconfortante. A linhagem nos une, neófito. O conselho teme o que eu despertei em você, uma força que quebra o ciclo de fome controlada. Eles saíram da clareira, mergulhando nas trilhas sinuosas de mata esquecida, onde raízes entrelaçadas formavam arcos naturais como portais sombrios. O amanhecer se aproximava, tingindo o céu de roxo, mas o ar gelava com a promessa do confronto final, o primordial e seus sentinelas, tecendo uma rede de congelamento que ameaçava engolir as veias de Eldorado inteira. João caminhava ao lado do desconhecido, o laço se aprofundando em uma aliança de instintos e traumas compartilhados, mas o coração ainda lutava contra a escuridão que o consumia, passo a passo rumo ao coração pulsante da floresta. As raízes retorcidas de mata esquecida se entrelaçavam como garras vivas sob os pés de João, enquanto ele e o desconhecido corriam pela trilha sinuosa, o ar denso carregando o rugido crescente de uma tempestade se aproximando. Um estalo seco ecoou à frente e o chão tremeu. Não um tremor natural, mas o impacto de corpos pesados caindo das copas altas dos ipês, uma emboscada que os cercou em segundos. 10 sentinelas do conselho emergiram das sombras, liderados pelo primordial. Uma figura colossal, de pele cinzenta como rocha erodida, os olhos fundos refletindo séculos de fome controlada, as veias proeminentes pulsando sob a superfície como rios congelados prestes a romper. Desconhecido, sua essência profana as linhagens. O congelamento final começa agora, rosnou ele, a voz grave ecoando como o vento nas galerias de ferro negro, enquanto gesticulava para os sentinelas avançarem, garras estendidas e presas à mostra. João sentiu o pânico explodir no peito, mas a transformação o ancorou. Os músculos se contraíram com uma força instintiva, a fome transformando o medo em fúria primal. O desconhecido se lançou primeiro, um borrão de movimento que colidiu com o primordial contra uma árvore centenária, o tronco rachando com o impacto, lascas de casca voando como estilhaços. Você selou meu sangue por eras, mas o despertar é inevitável, biológico, como a terra que nos moldou, sibilou o garoto cravando as unhas no peito do gigante, rasgando tecido e músculo em um talho que fumegava com veneno corrosivo. O primordial urrou, debatendo-se com força bruta, as mãos enormes apertando o pescoço do desconhecido, esmagando ossos que estalavam como galhos secos. O ar da floresta encheu-se do cheiro metálico de sangue antigo, misturado ao odor úmido de decomposição das raízes expostas. 2 sentinelas investiram contra João, flanqueando-o pelas laterais da trilha, os olhos flamejando com lealdade fanática ao conselho. Um deles, magro e marcado por cicatrizes de caçadas em Vila das Sombras, cravou as presas no braço de João, injetando veneno que queimava como ácido nas veias. A dor lancinante veio, mas João revidou instintivamente, os caninos alongados perfurando o ombro do agressor, o sangue espesso enchendo sua boca e acalmando a fome por um instante feroz. Ele o empurrou contra uma raiz grossa, o corpo do sentinela convulsionando em paralisia, veias enrijecendo, o congelamento biológico que o conselho tanto temia agora virado contra eles. O segundo sentinela saltou sobre suas costas, as garras rasgando a camisa e a pele. Mas João girou usando o peso do inimigo para derrubá-lo na terra lamacenta, os punhos martelando o rosto até que os olhos vidrassem em derrota. No centro da trilha, o confronto entre o desconhecido e o primordial escalava em brutalidade visceral. O gigante imobilizou o garoto no chão, as presas roçando o pescoço exposto, o hálito gelado como o ar das minas profundas. Seu sangue é uma anomalia, suprimido para preservar o equilíbrio das caçadas em Eldorado. O conselho congela tudo,
túneis selados, clãs em hiberno eterno, até as florestas de mata esquecida. Mas o desconhecido debateu-se, injetando mais veneno através de uma mordida no antebraço do primordial, o corpo colossal tremendo enquanto o neurotóxico ancestral paralisava os nervos imortais. Equilíbrio é escravidão. Eu sou o que veio antes, o instinto puro sem hierarquias. Com um esforço primal, ele se libertou rolando para o lado e cravando as unhas na garganta do gigante, abrindo veias que jorraram sangue negro como óleo. Os sentinelas restantes cercaram João agora, 4 deles, rosnando acusações enquanto avançavam em formação coordenada, treinados nas assembleias subterrâneas de ferro negro. Neófito, você carrega a profanação dele. Entregue-se, e o conselho poupa sua linhagem nascente. Um golpe acertou o flanco de João, abrindo um sulco que sangrava quente, mas ele sentiu a transformação pulsar, visão aguçada captando fraquezas, olfato farejando o medo nos pulsos acelerados deles. Ele atacou o mais próximo, mordendo a jugular com precisão instintiva, o veneno fluindo e congelando o corpo do sentinela em uma estátua rígida. Outro o derrubou, as garras perfurando o peito, mas João mordeu de volta, o laço com o desconhecido ecoando em sua mente como um instinto compartilhado, lealdade forjada no sangue, traumas entrelaçados em uma dança de sobrevivência. A trilha virou um caos de corpos e sombras, o solo de mata esquecida encharcado de sangue que se misturava à lama, raízes se agitando como se a floresta respondesse à violência. O primordial se ergueu cambaleante, os membros enrijecendo pelo veneno, mas investiu uma última vez contra o desconhecido, colidindo com ele contra um emaranhado de raízes que os engoliram parcialmente. O apagão da estrela foi seu sinal, o farol biológico das linhagens, perdido para sempre. Eldorado congela por sua causa. O garoto revidou com fúria, as presas perfurando o pescoço do gigante, injetando o suficiente para paralisar o coração imortal. O primordial caiu de joelhos, os olhos se arregalando em reconhecimento final. Você quebra tudo. Seu corpo convulsionou, veias obstruídas em um hiberno eterno, o congelamento que ele impusera agora seu túmulo. João terminou sua luta com um urro, o último sentinela inerte a seus pés, o peito arfando enquanto a fome se acalmava em uma saciedade amarga. Ele se arrastou até o desconhecido, ajudando-o a se erguer das raízes, os dois ofegantes, cobertos de sangue e terra. A trilha ficou em silêncio, exceto pelo gotejar da chuva fina que começava a cair, lavando as feridas que se fechavam devagar. Acabou, murmurou João, a voz rouca, o peso da transformação o ancorando à realidade. A humanidade perdida, substituída por instintos que o ligavam ao garoto em uma irmandade primal. O desconhecido assentiu, tocando a cicatriz no peito, que agora pulsava fraca, como um eco distante. O conselho cai. Sem o primordial, as hierarquias racham. Clãs em mata esquecida e ferro negro acordam do congelamento, livres do controle. Eles emergiram da trilha para uma clareira ampla, onde o amanhecer tingia o céu de laranja pálido, filtrado pelas copas densas. Ao longe, Eldorado se erguia no horizonte, as luzes de Praça Central piscando como um coração retomando o ritmo, as ruas de Vila das Sombras despertando para um dia comum, alheias ao caos noturno. João parou, o dilema roendo o peito. A lealdade ao desconhecido o salvava, mas o trauma de sua vida antiga, o turno na usina, o cheiro de ferrugem e terra, ecoava como uma ferida aberta. E agora, somos monstros livres ou apenas presas em outra caçada? O garoto sorriu pela primeira vez, um gesto fraco, mas humano, os olhos negros suavizando. Somos o novo equilíbrio. Instintos guiam, mas escolhas definem. Eldorado nos espera, não como prisioneiros, mas como sombras que moldam a noite. Enquanto caminhavam de volta, o vento de mata esquecida sussurrava promessas de alianças frágeis e traições latentes, mas o laço entre eles, forjado em sangue, dor e instintos compartilhados, resistia, um fio tênue contra o vazio onde a estrela havia sumido. O conselho vampiro congelara suas veias paralisadas para sempre, e com ele, uma era de controle biológico ruía, deixando espaço para o desconhecido florescer nas profundezas do Planalto.